Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live do TT. Eu sou a Carol Brasileiro e hoje eu vim aqui falar pra você estratégias de amamentação que você não aprendeu na faculdade de fono. Minha gente, às vezes a gente acha que vai aprender tudo na faculdade, não é bem por aí não. Então, se você achou, né, que você ia ver lá a matéria de amamentação, que você ia aprender tudo sobre isso, você se enganou. E realmente é assim, né? A gente entra, a gente vai, né, para esse estágio na área, mas não dá tempo de ver tudo que tem para ver, né? Nunca dá tempo de ver tudo lá na área de voz, nunca dá tempo de ver tudo nas outras áreas da fono. E na amamentação é da mesma forma. E eu arrisco dizer que o que eu vou falar aqui para você, nem só na faculdade de fono, mas em todas as outras graduações. Porque a amamentação, ela vai precisar de um estudo mais aprofundado. Mas voltando para a fono, eu vou falar sobre técnicas que são essenciais para o seu olhar enquanto fonoaudióloga, né, que trabalha com isso. E aí eu vou falar de algumas técnicas que realmente a gente não vê na faculdade, mas que faz toda a diferença para nós, tá? Então, se você quer conhecer, quer saber mais do que se trata, fica aqui comigo que eu vou falar sobre todas elas, certo? Sejam todos muito bem-vindos, tá? E vamos começar pela primeira estratégia, então, de amamentação que a gente não aprendeu na faculdade, muito provavelmente você não aprendeu lá na faculdade. A primeira técnica, né, que na verdade é um conjunto de técnicas que você precisa saber, que se você quer atender a amamentação, mas que isso não é passado para você na faculdade, são as técnicas de esterogestação, né? Vocês sabem o que é esterogestação? Vão colocando aí para mim, né? Se você já ouviu falar sobre isso. Esterogestação, né, é um conceito, uma teoria, né, criada por um pediatra norte-americano, a partir, na verdade, de um conceito de um antropólogo falando sobre o desenvolvimento humano, que a gente precisaria, né, ao longo dos anos. Na verdade, o ser humano precisou se desenvolver. E que a gente, antigamente, nascia mais preparado. Os bebês humanos nasciam mais preparados para... mais neurologicamente preparados para tudo, né? Para comer, para se relacionar. Eram como os bebês dos outros animais. Porém, com a evolução humana, né, a bacia da mulher se estreitou muito. E aí, o bebê precisou nascer com um pouco menos de meses, né? O que levou a esse conceito de esterogestação. A gente nasce neurologicamente menos preparado. É como se a gente tivesse uma imaturidade neurológica já da idade, né, da faixa que esse bebê nasce. Então a gente pensa sempre assim, 37 semanas, 40 semanas, esse bebê tá pronto para nascer. Mas será mesmo? Se a gente for estudar, né, sobre conceitos de amamentação e de desenvolvimento infantil, a gente vai saber que existe uma imaturidade neurológica que é própria do RN e que isso perdura por mais 3 meses. Então esse é o conceito de esterogestação. É um quarto trimestre, né, o conceito de quarto trimestre, que é extraútero. Mais ou menos ali, por isso, né, que a gente tem lá os conceitos da técnica canguru, né, que a gente envolve aquele bebê e que muitas vezes é usado para bebês prematuros, tá? Mas bebês termo, bebês que nasceram, né, de 37 semanas completas para cima, são bebês que também possuem essa imaturidade neurológica, que precisam de aconchego, de carinho, de proteção e que precisam desse ambiente, né, fora do útero, mas que se aproxime ao máximo do ambiente que ele tinha intraútero, para que ele possa se desenvolver neurologicamente bem, certo? E não só do ponto de vista neurológico, mas para que ele possa desenvolver todas as funções, né, da melhor maneira possível. Então, esse é o conceito de esterogestação. São esses 3 primeiros meses fora do útero, né, que é o quarto trimestre de gestação. E aí, existem algumas técnicas baseadas nessa teoria que facilitam muito o processo de amamentação e que a gente precisa conhecer isso se a gente quer trabalhar com amamentação. Não dá para você querer trabalhar com o bebê se você não sabe ali manejar esses bebês, se você não sabe como é que é o funcionamento dele, né? Funcionamento neuropsicomotor, como é que ele vai se relacionar, principalmente se você é fonoaudióloga. Você tem que saber o que você vai esperar, né? Principalmente ali do ponto de vista auditivo, de linguagem, de funções orais. Então, você precisa saber isso e você precisa saber também sobre essa questão de desenvolvimento, porque vai impactar diretamente naquilo que você vai fazer ali. Um exemplo né, o conceito lá da esterogestação diz que a gente precisa recriar esse ambiente intrauterino fora do útero. Então, se você está atendendo um bebê no hospital, por exemplo, e você recebe lá a criança, tá ali muitas vezes numa enfermaria que tem bastante barulho, né, bastante aparelho apitando, e o bebê não tá ali aconchegado pele a pele com a mãe muitas vezes. Então, a gente já não tá recriando esse ambiente para essa criança.
tá? E isso vai ter impacto direto nas funções desse bebê, principalmente nas funções orais, que são as primeiras funções que esse bebê, muitas vezes é reflexo, né? Mas assim, são as primeiras funções que esse bebê vai desenvolver porque ele vai precisar se alimentar. Então, você precisa entender que existe essa relação, tá? Existem técnicas que vão favorecer como esse bebê vai se comportar do ponto de vista global e do ponto de vista oral também. Se a gente consegue um bebê mais organizado na hora do nosso atendimento, isso facilita demais para a gente conseguir fazer as técnicas com ele. Então, algumas técnicas, né? Existe até uma técnica que chama 5S, que é uma técnica que esses S são todos em inglês, tá? Mas o conceito da técnica é justamente a gente promover essa proteção, esse aconchego para que esse bebê consiga relaxar, né? E às vezes a gente tem bebês muito irritados na unidade neonatal ou até num conceito em que o bebê está em casa com a família, mas é uma família que o bebê é uma mãe de primeira viagem, por exemplo, é o primeiro bebê da família, e às vezes as expectativas em relação ao bebê não estavam muito bem ajustadas. Então, a gente pode utilizar essas técnicas. E aí, existem algumas coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, o banho de ofurô, né? A Carol Fono vai fazer banho de ofurô, por que não? Se você atende um bebê em casa, por que não você vai ali, ou até no hospital também, né? Preservando as normas. Eu já tive experiência de... Eu já tive experiência de atender bebês em hospital e multiprofissionalmente a gente conseguir promover banho de ofurô em UTI, gente. A coisa mais linda do mundo, e isso facilitou muito as terapias e na verdade o desenvolvimento, né, desse plano terapêutico para essa criança ali em equipe. Foi muito legal. Então, o banho de ofurô é aquele banhozinho que a gente faz no balde, com a temperatura adequada, e isso tudo recria aquele ambiente que o bebê tinha dentro da barriga, né? Que é aquele ambiente em que ele estava ali envolto por água, né? Líquido amniótico ali, e isso traz muita calma, né? A temperatura acalma, o bebê se sente mais abraçado, é como se ele se sentisse realmente dentro do útero, protegido, né? Tranquilo, então melhora a frequência cardíaca, né? Se esse bebê tá muito irritado, ele tende a se organizar muito melhor. Isso é uma das técnicas, tá? Lá dos conceitos de esterogestação, a gente tem o ruído branco, que é uma coisa que a gente aprende Essa mosquita aqui também é abusando. Que é uma coisa que a gente aprende ali na faculdade, né? O ruído branco lá em audiologia. Mas a gente aprende sobre tons, né? Tons puros, não sei o que. A gente tá aprendendo lá do ponto de vista de áudio. E o ruído branco é muito similar ao ruído que o bebê ouve dentro do útero. Então a gente pode utilizar o ruído branco para poder acalmar o bebê durante a terapia. Se você tá pensando, né, em promover um ambiente mais acolhedor, que esse bebê fique mais acalentado no peito da mãe, que a gente consiga fazer isso, você pode utilizar o ruído branco ali junto com o seu atendimento. Isso vai facilitar demais o atendimento. E a gente recriar esse ambiente, esses sons, né? Essa temperatura local, a quantidade de luz, tudo isso faz parte desses conceitos e tudo isso vai ajudar. Faz parte desse conjunto aí de técnicas de esterogestação. Fazer um charutinho no bebê. Quando esse bebê sente, né, que seus membros estão envolvidos e ele sente essa contenção mecânica, ele lembra, assim, lá de quando ele estava na barriga da mãe, que ele estava todo protegidinho, né, e que ele não tinha muito espaço para se mexer, mas ele estava tranquilo ali, recebendo comida, recebendo o que ele precisava, carinho, aconchego, né? E se a gente recria isso fora, muito provavelmente você já deve ter visto um bebê no colo todo enroladinho e muito tranquilo, né? Isso não significa que o bebê tá com frio, não. Muita gente associa isso, né? Enrola ele que você vai ver. Se você enrolar é porque ele tá com frio e aí ele vai ficar melhor. Não é isso, né? A gente enrola para dar contenção mecânica mesmo, tá? Mas isso, principalmente aqui, né? Eu moro na Bahia. Então aqui a gente tá acostumado com altas temperaturas. Se a gente mantém uma criança enrolada há muito tempo, a gente pode desenvolver alguns problemas aí relacionados ao calor nessa criança, tá? Então não é o ideal deixar o bebê enrolado, mas pra gente pensar em estratégia terapêutica, né? Fornecer essa contenção pode facilitar bastante. Contato pele a pele, né? A gente aprendeu isso na faculdade, sim. Mas você entende qual a relação entre o contato pele a pele e o sucesso de amamentação, né? Pele a pele, esse bebê tem o cheiro da mãe muito próximo a ele. Pele a pele, esse bebê consegue, né, sentir o toque da mãe, sentir os batimentos cardíacos.
ele consegue estar próximo à mama, o que pode facilitar, porque a mama, ela tem, né, o leite materno e a mama tem glândulas, né, que são as glândulas Montgomery aqui, ó, dessa região, aqueles pontinhos que tem nessa região, e que vão secretar substâncias que vão facilitar também para que esse bebê encontre essa mama e abocanhe corretamente a areola. Vocês sabiam que o bebê, quando ele nasce, ele não tem muito bem, né, a visão ainda muito bem desenvolvida, e o que acontece? Se ele não tem essa visão desenvolvida, ele precisa também de outros estímulos para poder encontrar o mamilo. E um desses estímulos é o estímulo olfativo, secretado por essas glândulas Montgomery. Por isso que a gente fala, não pode passar pomada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tem que deixar livre mesmo, tem que deixar as glândulas trabalharem, tá? Esses são os conceitos de esterogestação, essas técnicas aí que estão dentro desse conjunto. Eu poderia falar sobre outras, né? O uso de sling, para promover esse contato pele a pele, existem várias outras, mas é importante você saber isso. Eu preciso entender o que é esse conceito, porque isso me facilita na hora de acalmar esse bebê para começar a terapia. Por isso que eu quis começar pelas técnicas de esterogestação, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender muito bem o desenvolvimento infantil e como o bebê funciona, e precisa organizar o bebê, senão a terapia não funciona. Então, se você quer organizar o bebê, pensa nos conceitos de esterogestação. Começa por aí, tá? E um outro conceito, uma outra técnica muito legal que eu falei aqui algumas vezes já e que alguns fonoaudiólogos, inclusive alunos meus, falaram assim, nossa, quando eu falei disso lá no hospital que eu trabalho, as pessoas enlouqueceram. Como assim, né? Que é a pega assimétrica. O que é a pega assimétrica, Carol? Não tem que ser boca de peixinho, pelo amor de Deus. É pega assimétrica agora, tudo é novidade. Por quê? A boca de peixinho é um conceito realmente ultrapassado, principalmente se a gente pensa em freios orais do bebê, tá? Boca de peixinho, imagina o que é uma boca de peixinho, né? É lábio superior e inferior evertido, fazendo aquela boca literalmente aberta. Tem bebês que conseguem fazer isso, tem bebês que fazem isso, ó, perfeitamente. Mas alguns bebês não conseguem, ó, é uma quantidade de bebês muito grande que não conseguem fazer isso. Se a gente, né, não avalia ali os freios orais do bebê, percebe que existe alguma questão, por exemplo, com o freio labial superior, é um pouco mais encurtado, mas esse bebê consegue fazer uma abertura oral adequada, consegue everter o lábio inferior e consegue fazer uma extração efetiva na mama de leite materno, a gente não precisa necessariamente encaminhar esse bebê para uma cirurgia, né, de ressecção desse freio labial. Então, a gente começa a falar sobre o conceito de pega assimétrica. O que é a pega assimétrica? É uma pega em que o bebê vai abocanhar boa parte do complexo mamilo-areolar, não é toda a areola, é principalmente o terço inferior da areola, né, inferior da mama. Por quê? Na parte inferior da mama, a gente tem mais glândulas mamárias, no terço inferior da mama é onde tem mais glândulas mamárias. E a gente tem aqueles casos também daquelas areolas que são gigantes e bebês que têm bocas pequenininhas. Então, se a gente vem com esse conceito pronto, que muitas vezes a gente aprende na graduação, né? De que o bebê vai abocanhar a areola toda, isso tá equivocado, isso tá errado. A gente precisa repensar sobre isso, né? Ele precisa sim abocanhar boa parte da areola. A areola é o principal que ele precisa abocanhar, tá? Mas muitas vezes ele não vai conseguir abocanhar tudo, e muitas vezes vai ser o terço inferior em que ele vai abocanhar. O queixo do bebê, vamos pensar aqui que a falange do meu dedo é o queixo do bebê. O queixo do bebê, ele precisa encostar na mama, tá bem encostadinho. Então, lábio inferior evertido, queixo bem encostado na mama e lábio superior em posição neutra, fazendo uma pega bem profunda na mama. O importante é que esteja bem profunda, né, narinas livres, e que esse bebê consiga realmente fazer uma excursão de mandíbula e extrair o leite materno, tá? Aí a gente precisa observar se esse bebê tem restrição de abertura oral ou não, se esse bebê tá conseguindo abrir bastante para poder fazer a extração desse leite ou não. E aí a gente vai conseguindo avaliar. Mas esse conceito de assimetria vem disso, né? De terço inferior de mama, que o bebê consegue abocanhar, e aí por isso a gente fala de pega assimétrica, não mais de boca de peixinho. Isso é um conceito completamente ultrapassado, e isso a gente não aprendeu na faculdade. A gente sempre aprende assim, ó, lembra da boca de peixinho, vai lá e olha se o bebê tá fazendo boca de peixinho. E aí a gente corre um sério risco de dar uma orientação errada para essas mães e promover o quê? Desmame precoce, né? Porque se o bebê não tá mamando direito, não vai ter leite, o leite da mulher seca, e aí o que acontece? Desmama, né? Ganha uma mamadeira, uma chupeta, enfim. E fora as outras coisas, né, que vem nesse combo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá?
Um outro conceito fundamental e muito importante que a gente precisa saber para trabalhar com a amamentação e que a gente não aprende na faculdade é o manejo das mamas, tá? E quando eu falo de manejo de mama, não é apertar a mama para ver se está saindo leite. Isso não é manejo de mama, tá? Se você só faz isso e diz que tá fazendo manejo de mama, tá errado, certo? Você precisa saber fazer algumas coisas, como eu até pontuei aqui, mas tem muito mais, tá? Eu pontuei ordenha manual, ordenha mecânica, protocolos de ordenha, né? Precisa conhecer que existem protocolos de ordenha determinados para cada circunstância. Então, por exemplo, nos casos em que a mulher tem baixa produção láctea, existe protocolo de ordenha. Nos casos em que a mulher tem uma produção exacerbada, né? Não vale a pena fazer ordenha, por exemplo. Nos casos em que a mulher tem um risco para amamentação, existe protocolo de ordenha prévio à amamentação, uau, existe isso, né? A ordenha pré-natal. Termoterapia, e aí termoterapia, Carol, a gente aprende na faculdade. Você aprendeu isso relacionado à mama, né? Então, por exemplo, a gente pode usar a termoterapia tanto a compressa quente quanto a compressa fria na mama, mas pensando em drenar edema e pensando também no alívio da dor. Então, a gente pode utilizar isso para manejar a mama, tá? E aí a gente pode utilizar a rosquinha, né? Fazendo a compressa ou compressas com aquelas bolsas em gel. A gente pode fazer também com o repolho, né? Utilização de repolho também para drenar edema, diminuir a inflamação local. São coisas que fazem parte do manejo de mama, né? Uso de bandagem, enfim. Existem várias coisas. Uso de laser, mas aí são já terapias complementares a esse manejo. Mas o manejo das mamas, né? Que é saber ter o raciocínio clínico ali para quais as estratégias você vai fazer, é muito importante. E isso aí a gente não aprende na faculdade. Então, assim, para fazer a ordenha manual, eu preciso saber como é que eu vou apertar, como é que eu vou expressar esse peito da mãe. Não é só chegar lá, né? Ah, tá bom, eu vou ordenhar aqui, viu, mãe? Licença e tal. Às vezes nem pede licença, né? Aí chega ali, aperta. Não é assim, né? Existe toda a forma correta de fazer a ordenha manual, né? Não é só expressando no mamilo, não é só expressando aqui atrás, precisa fazer massagem antes, precisa de shake de mama, precisa, né, expressar sobre as glândulas mamárias, porque se você também ficar apertando muito sobre a areola, você não vai estar dando todo o potencial que essa mama tem para poder extrair o leite. Então, tem o jeito certo de se fazer, certo? E a gente tem não é para ficar, né, raspando o dedo, né, nem raspando a mão na mama da mulher, porque é uma pele muito sensível, né, principalmente mamas que se desenvolvem muito, que tem muitas glândulas mamárias, a pele daquela região tá bem sensível. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de tocar, na hora de fazer massagem, até na hora de aplicar bandagem, se for o caso, tem que ter muito, muito cuidado. E aí, esse cuidado vem de técnica, né? Ordenha mecânica, você precisa saber como é que você coloca ali o TT da mulher na bomba, como é que ela utiliza aquela bomba, se aquela bomba tá boa pra ela ou não, se aquele funil tá adequado pro tamanho de mama dela, e claro, entendendo isso dentro do contexto em que essa mulher tá inserida, porque às vezes você tá atendendo uma mulher que não tem nem condição de comprar uma bomba, né? Às vezes você tá no hospital público atendendo essa pessoa, ou não, você tá atendendo em casa, a pessoa contratou um pacote de consultoria, né? Já tem um outro poder aquisitivo, a gente pode utilizar de outros mecanismos, né? E em alguns casos, por exemplo, nem a ordenha manual, nem a ordenha da bomba vai ser como o bebê sugar no peito, né? Então você tem que ter esse olhar, precisa desenvolver esse raciocínio. Uma outra questão, né? Saber utilizar os protocolos para cada caso. Então, eu já vi, por exemplo, fonos descobriu que existe o Power Pump, por exemplo, né? Que é um protocolo que a gente utiliza para aumentar a produção da mulher. E aí, é Power Pump para tudo, né? Fazer ordenha, a mulher tem que ordenhar muito. Então, beleza, o bebê nasceu, vou fazer Power Pump. A mulher tá ali na apojadura, Power Pump na mulher. A gente tem que ter muito cuidado, né? A apojadura é descida de leite forte. Se a gente faz protocolo de ordenha para aumentar a produção nessa hora, nesse momento, a gente tem um risco grande de desenvolvimento de mastite, né? Um risco grande dessa mulher produzir demais, esse leite ficar parado, o bebê não dá conta. Fora os outros riscos, né? Do bebê fazer uma incoordenação, porque tem muito leite, tem muito volume de leite, o fluxo vai ser maior na hora de sair esse leite, enfim. A gente tem que ter muito cuidado, certo?
A termoterapia, eu já falei, então para que serve, tem que saber. Tem que saber fazer uma pega no seio também, como essa mulher vai fazer como ela vai segurar essa mama para amamentar, isso é muito importante. Então não adianta, né, eu falar pra mulher, olha mãe, é em C que você precisa segurar. Mas aí vai ter aqueles casos em que a mulher, eu já até falei essa semana aqui, né, fiz um Reels falando sobre isso, que a gente pode utilizar essa pega que a gente considera errada, né, mas em tesoura, mas para alguns casos isso vai funcionar como estratégia terapêutica. Você aprendeu isso na faculdade? A gente não aprende essas coisas na faculdade. Então a gente pode utilizar aqui, ó, durante o início da mamada, durante um tempo da mamada, para poder dar uma contenção maior para esse fluxo, né, que tá saindo, porque em algumas mulheres, por exemplo, não vai ser só o caso da hiperlactação, ela vai ter um reflexo exacerbado de ejeção de leite, né? Para quem não sabe, reflexo de ejeção de leite é aquele reflexo quando o bebê começa a amamentar, então a ocitocina começa a trabalhar, ela bomba lá, né, e o núcleo, né, do centro aí onde a ocitocina é produzida lá no cérebro, então é um comando que vem aqui, né, mecanoreceptores mandam aí pro cérebro, e aí a ocitocina começa a bombar e fazer ejeção de leite. E aí, se a gente tira o bebê, né, despluga ali o bebê do peito, a gente observa a mama esguichando, mesmo sem ele estar mamando. Isso é reflexo de ejeção. Tem mulheres que têm esse reflexo exacerbado e o bebê pode incoordenar. E aí acontece de o bebê o quê? Ganhar um carimbo de disfágico, sendo que não é, sendo que é reflexo exacerbado de ejeção. E aí quando a gente tem as estratégias corretas para controlar fluxo, né? Ó, mãe, segura em tesoura, assim, dá uma segurada durante X tempo, e aí a gente observa, né, e você acompanha, a gente consegue ter resultado muito satisfatório, né? Muitas sonas me perguntam, Carol, como é que eu vou controlar fluxo na mama, né? Como é que eu vou fazer estimulação com o bebê disfágico? Como é que eu vou colocar o bebê para fazer estimulação em mama vazia se tem reflexo de ejeção, né? Existem maneiras da gente fazer isso, né? Ordenhar bastante essa mama é uma das maneiras, né? A gente fala sobre esvaziar, mas a gente sabe que é impossível deixar uma mama completamente vazia, porque a produção de leite ela é dinâmica, ela acontece durante a amamentação e o reflexo de ejeção ele vai acontecer, mas a ideia é promover leite materno principalmente para aquela população que mais precisa dele, né? Então a gente precisa conversar sobre isso e incentivar a promover isso, né, dentro dos hospitais ou na nossa própria prática clínica, fora do hospital, no consultório, né, nos atendimentos domiciliares, é muito importante. Então, essa parte de manejo de mama é fundamental porque, por exemplo, se você vai avaliar um bebê que está em amamentação e você descobriu que tem uma questão com frênulo e tem algum problema lá, enfim, ou uma disfunção oral, e aí você quer melhorar a pega do bebê no seio, ou você quer melhorar o padrão de sucção nele no seio. Se a gente tem uma mãe que tá com uma mama endurecida, né, enrijecida lá, engurgitada, como a gente diz, a gente não consegue fazer uma pega, esse bebê não vai conseguir, ele vai ter dificuldade para fazer uma pega adequada em seio materno, consequentemente uma dificuldade para fazer um padrão de sucção adequado. Tá? Então, a gente vai precisar, em algum momento do atendimento de amamentação, manejar a mama dessa mulher. E se a gente não souber as estratégias para poder conduzir isso dentro do contexto em que essa mulher está, dentro da situação em que olha... Nossa, desculpa, gente. Esqueci de colocar o celular no silencioso. Vamos lá. Se a gente não souber manejar dentro do contexto em que essa mulher está, né, na situação em que ela se encontra, por exemplo, na apojadura, se ela já está ali com 2 meses de amamentação, a amamentação já foi estabelecida, ou se ainda está no processo de estabelecimento, a gente tem um raciocínio clínico diferente, e aí a gente precisa conhecer de manejo de mama, tá? Existem também posições que vão favorecer o aleitamento, né? E a gente aprende algumas posições na faculdade, né? Então, quais são as posições que a gente aprende lá? O tradicional, né? Às vezes a gente aprende uma posição um pouco mais elevada, mais verticalizada do bebê, mas não chega a ser a posição em cavalinho, que é aquela que o bebê fica sentadinho, né? Não chega a ser essa. E na maioria das vezes é a tradicional. E ponto, né? Talvez uma invertida, mas eu nunca tive essa experiência, tá? Eu sei que a gente aprende na maioria das vezes a tradicional. E o que a gente aprende de posicionamento, né? Cabeça do bebê precisa ficar mais elevada para ele não engasgar. E barriga com barriga, tudo isso, né? Aquelas regrinhas que a gente tem no início e que facilita também o nosso aprendizado. Vou dizer que não, né? Primeira coisa, a gente ter noção de que o bebê precisa estar bem posturado, né? Tronco e cabeça bem posturado. Não adianta o bebê estar de um lado,
a cabeça do bebê virada para a mãe e o tronco para o outro, né? Ele não vai comer de lado. Então, a gente precisa entender isso no início. Mas existem outros posicionamentos que vão favorecer a pega, vão favorecer a deglutição, vão favorecer o descanso materno, vão favorecer o alerta do bebê. Então, a gente tem posições que favorecem a pega, né? Um bebê mais alerta, ele vai pegar melhor. E as posições que o bebê fica mais alerta são aquelas em que ele precisa ficar mais alerta, né? Que ele tem um pouco menos de contenção mecânica. Por exemplo, o bebê mais sentadinho no colo, que é a posição cavaleiro ou a posição cavalinho, né? Ou uma posição invertida, em que o bebê tá ali, né? Como se fosse, a gente chama da bola de beisebol também, que é mais de ladinho. A gente tem a posição reclinada, em que o bebê está por cima da mãe, ele precisa controlar do ponto de vista oral um pouco melhor essa amamentação, ele que conduz ali muito do que está saindo, porque é contra a gravidade, né? A mulher reclinada e o bebê por cima. Então, existem algumas posições, fora outras, né? Várias posições, fora aqueles bebês que conseguem amamentar até de cabeça para baixo. Mas é muito importante você entender isso, porque o posicionamento também vai te favorecer na sua terapia oral, tá? E isso é um mito, dizer que o bebê que mama, né, 0 graus, a mulher que amamenta deitada, que o bebê vai engasgar, tá? É um mito, certo? Por que que é um mito? Porque a dinâmica de amamentação não é a dinâmica de alimentação de uma pessoa de 20 anos. Primeira coisa. Segunda coisa, que a dinâmica de amamentação correta não é a dinâmica de mamada na mamadeira, né? A gente está falando de contextos diferentes e de músculos diferentes sendo recrutados. E aí o bebê que mama no peito, se ele não tem nenhuma questão, por exemplo, de regurgitação, se ele não é um regurgitador feliz ou se ele não é um bebê que tem problema de refluxo, a gente pode tranquilizar essa mulher a amamentar deitada, né? Porque se esse bebê mama bem, tem um bom padrão de sucção, pega tá correta no peito, a gente não tem que ter medo de ir leite materno para tuba, esse bebê fazer um otite, não tem que ficar com essas ideias. Por quê? Primeiro porque a gente não tá falando de desenvolvimento típico nesse caso, tá? Então, a gente vai ter a tuba ali bem desenvolvida. Leite materno não é leite para desenvolver infecção, pelo contrário, a gente chama de leite vivo, que tem células vivas, células de defesa no organismo desse bebê, que vai evitar infecções. E se o bebê mama bem no peito, ele vai estar recrutando, né, o tensor do véu palatino, que vai mandar o fluxo de leite para a orofaringe e vai limpar a tuba, vai tirar qualquer resíduo que possa ficar ali. Então, né, pode sim, para descansar a mulher, para que esse bebê fique também mais tranquilo. Tem bebês, principalmente no primeiro mês, que eles vão solicitar muito o colo da mulher, a presença dela. E aí fica nessa coisa, né? Bota no berço, tira do berço. Bota no berço, tira do berço, a mulher não aguenta mais, nem ela descansa, nem o bebê descansa. O que acontece? A gente promovendo esse tipo de coisa, né? Conceitos lá de esterogestação, de repente fazer uma cama compartilhada ou promover momentos em que a mulher consiga amamentar deitada, é muito importante para que ela venha descansar, né? E o bebê também. A gente precisa lembrar que a gente nunca vai atender. Outra coisa que a gente não aprende na faculdade, né? A gente não atende só a criança, né? A gente atende a mulher também. A gente precisa estar preparado para isso, né? Para dar o suporte também. Claro que precisa de uma rede de apoio, né? A gente não é o super-herói. Você não vai ser o super-herói que vai chegar ali e vai resolver a situação, não é isso. Mas você, né, enquanto profissional que está trabalhando com essa família, precisa enxergar o binômio, precisa enxergar que a mulher e o bebê, e que quando uma coisa está desajustada, a outra também fica. Eles são 2 em 1, digamos assim, e eles se retroalimentam, né? Uma coisa precisa da outra para estar funcionando bem. Obrigada! Obrigada, Pinguinho de Ouro Baby. Muito obrigada. Vamos lá. E aí, o que mais que a gente não aprende na faculdade? Colostroterapia, né? E aí, a gente até lembra ali que a gente estudou, que no início a mulher vai produzir colostro e tal, mas a importância do colostro para aquele momento no bebê é fundamental, né? Colostro é leite materno, colostro serve para colonizar, né, a todo o organismo do bebê. Nos primeiros dias, o bebê tem o estômago que vai caber o colostro, né, que o colostro vai ser suficiente para ele. E naqueles bebês com necessidades especiais, ou bebês que nascem, né, antes do previsto, aí a gente vai ter o colostro ali como o ouro do ouro, né, para essas crianças. E que a gente pode utilizar o colostro na nossa terapia. Então, muitas vezes a gente quer estimular a sucção, quer estimular a
deglutição dessa criança. E aí vai utilizar o que de estímulo gustativo, gente? Pensem no leite materno, por favor, né? Primeira coisa, leite materno. Aí depois você vai pensar nas fórmulas, nas coisas lá que você pode utilizar para poder, dentro do ambiente hospitalar. Mas se você tem a mãe ali, por que não pensar em leite materno, né? Por que não fornecer aquilo que ela já está produzindo para essa criança? Vai ser a melhor coisa para ele, vai ajudar na recuperação desse bebê e no desenvolvimento dessa criança. Então, pensem em leite materno, pensar em colostro durante a terapia fonoaudiológica vai ampliar, né, as possibilidades para você e para essa criança que você está atendendo. Na pós de neonatologia fala tão pouco, na faculdade não fala nada de amamentação. Pois é, ainda tem esses casos, né, que na faculdade a fono nem viu a amamentação. Ou se viu uma aula falando sobre isso, né, no meu caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter estágio em amamentação, embora outras colegas da turma tiveram. O meu estágio, umas foram para a maternidade, outras foram para o hospital, e no hospital eu tive uma ou duas experiências com bebês na pediatria. Mas foi algo muito pontual, muito específico, e eu não sabia o quanto que eu gostava dessa área até começar a atuar nessa área, assim, de susto, né? E foi aí que eu decidi mergulhar de vez nessa área. E aí a gente precisa entender, assim, o quanto que é importante, o quanto que a gente tem uma responsabilidade quando a gente está atuando com a amamentação, né? Que mais? Então, com tudo isso que eu já falei aqui, né? Você não pode pensar mais que é só ver pega correta, né? Você não pode pensar que a amamentação se resume a ver se o bebê tá barriga com a mulher, se o lábio tá invertido de cima ou de baixo. Não é só isso, né? E principalmente, às vezes, pode ser nesse olhar aí que tem algum desajuste e que pode passar despercebido por uma pessoa que não tá bem treinada, tá? Então, a amamentação, ela não depende só dos reflexos do bebê. Então, não adianta você ir ali fazer toda a avaliação oral do bebê e achar que tá tudo bem, o bebê vai amamentar. Não é assim. Ah, mas ele suga. Ah, mas quantas vezes, né? Se você já trabalhou em hospital ou trabalha num contexto, vem um profissional de outra área e fala assim, ah, mas ele suga. Nossa, tava ali sugando que só, né, o dedo. Ah, mas ele abre a boca, suga, ele deglute direitinho. Eu não sei por que não amamenta, né? E, nossa, tem tantas coisas envolvidas nesse processo de amamentação que não é só bebê, não é só da mulher e que a gente precisa olhar com muito mais carinho, tá? A gente tem outras estratégias, gente. A relactação, por exemplo, serve para muito mais coisas do que você imagina. Inclusive, a gente não conhece a relactação, né? Que é aquela estratégia de que a gente usa uma sondinha acoplada a um recipiente para poder fornecer algum complemento, ou a fórmula ou o próprio leite materno para a mãe e estimular a produção da mulher ao mesmo tempo. Mas isso serve para muitas coisas, né? Caso de confusão de bico, enfim. A gente pode utilizar todas essas estratégias dentro do nosso próprio contexto, individualizando o caso de cada dupla. E aí é fundamental você se debruçar sobre o assunto de amamentação, porque você vai conseguir, né? Entendendo como é o funcionamento da mãe e do bebê, você vai conseguir traçar um plano terapêutico específico e individualizado para aquele binômio. E é isso que vai fazer o sucesso nos seus atendimentos de amamentação, tá? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado. Indica livros na área, se possível. Claro, Vitória, tem muitos livros que eu amo, mas livros que são bem densos, assim, que ajudam bastante a gente da fono. Eu vou falar de um aqui que tem uma linguagem bem específica de fono, que tem muitos capítulos escritos por fono, que é o Tratado do Cuidado Materno-Infantil com enfoque em amamentação, lá da Tatiana Vargas, tá? Se vocês quiserem, eu posso postar foto para vocês aqui. Ele é um tratado e que fala realmente desse cuidado, que não é só do bebê, é da mulher também, e de várias questões importantes aí sobre a amamentação. Então, vocês podem, através deles, vocês podem ter, assim, portas muito grandes abertas sobre o olhar de amamentação para vocês. Lá fala desde o cuidado com a mulher no pré-natal até, né, a terapia fonoaudiológica, o desmame gradual, como é que a gente pode atuar nisso. E, claro, falando com referências atualizadas. E você pode buscar ali aquilo que vai te referenciar na tua prática fonoaudiológica. Eu falo sobre isso porque a Tatiana, ela é fono, né? Uma das referências de fono no Brasil. Mas eu tenho outros nomes, né? A Cristiane Fujinaga e tantas outras que trabalham com fonoaudiologia e amamentação há muitos anos e que podem auxiliar a gente, né? Os artigos delas auxiliam demais a nossa prática fonoaudiológica
e a nossa atuação ali à beira-leito ou nos atendimentos domiciliares. Gostaria de saber onde encontra o protocolo de extração do leite no pré-natal. Você encontra, eu posso procurar aqui e te mandar, certo? Se eu tiver aqui no meu computador. Ou eu posso mandar para você depois no seu privado, tá? Eu procuro e te mando. A gente recebe muitos esses protocolos quando a gente faz curso de amamentação. Então, a gente recebe muitos esses protocolos, como cada profissional faz, mas isso é uma coisa que deve ser discutida e, às vezes, construída multiprofissionalmente. Eu tenho de alguns pacientes aqui que já fiz, mas eu vou olhar se eu tenho alguma referência específica e mando para você. Tá? Quando eu falo sempre de protocolo de ordenha, protocolos em geral sobre o manejo de amamentação, geralmente a gente pensa sim em coisas muito individualizadas para a realidade daquele binômio, tá? Então, protocolo de ordenha pré-natal, por exemplo, não é toda mãe que pode fazer e é algo que precisa ser discutido multiprofissionalmente dentro das possibilidades ali em torno daquela família, tá certo? Ah, que legal, você é enfermeira. Tá bom. Certo. Eu vou procurar e mando pra você sim, tá bom? Certo, Vitória, eu vou postar a foto. Tá, gente, muito obrigada, viu? Uma ótima noite pra vocês. E eu volto aqui, então, pra uma próxima live pra gente falar mais de amamentação, de fono, tá? Na ABM tem, viu? Na ABM tem, certo? Como é seu nome? Que aqui tá aparecendo pinguinho de ouro pra mim. Aí você me fala comigo que eu mando pra você, vou procurar, viu? Um abraço grande pra vocês, ótima noite, gente. Uma ótima semana e um restante de semana muito bom pra todo mundo. Beijo!